Boa noite, amigos da TV Com. Estamos de volta com mais uma edição do programa CDL TV. Nossa edição ao vivo de toda terça-feira, nesse horário, a partir das 18 horas, 1 hora de debates sobre a nossa cidade, sobre a nossa comunidade. Programa realizado pelo setor de comunicação da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, CDL Santos Praia. Quero que você esteja conosco, não é? Ao longo do programa, fazendo questionamentos para o nosso convidado, que vou apresentar daqui a pouquinho. Temos os nossos canais de comunicação, telefone fixo 3289-9495, 3289-9495, está na sua tela. WhatsApp à sua disposição, 13-7805-3326. Evidentemente, as perguntas que abrimos ao longo da semana, não é? Que você enviou pelas nossas redes sociais, o e-mail do CDL Santos Praia, serão veiculadas no programa de hoje, que tem como convidado o secretário de Saúde de Santos, Dr. Marcos Calvo. Vai debater a saúde no nosso município, no nosso país, por que não, ao longo do programa de hoje, programa CDL TV aqui na TV Com. E ao meu lado, o comentarista e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Miguel Obeige. Dr. Calvo, obrigado por ter comparecido e atendido o nosso convite. Eu é que agradeço, sempre uma satisfação estar podendo falar sobre a saúde, né? Tema bastante que interessa muito a população, a gente sabe disso e eu gosto muito de falar sobre a saúde, estamos sempre à disposição. Ok, obrigado, Dr. Marcos Calvo com a gente, secretário de Saúde de Santos. Nicolau Obeide, boa noite. Antes de, é claro, os cumprimentos ao secretário, né? Queria que você comentasse também sobre o trabalho especial que nós fizemos, trabalho de cobertura do bairro da cidade, primeiramente cumprimentar o nosso convidado e comentar também a cobertura que foi feita, que será exibida aqui ao longo da semana. Boa noite, secretário. É uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Zé. Boa noite, telespectadores. O baile da cidade é aquele glamour, né? Eu acho que o secretário também esteve presente, o Zé. Fizemos lá uma bela de uma reportagem, né, que será exibida no próximo sábado. Convido a todos aí às 19. Isso. E entrevistamos prefeito, ministro. E realmente mostrou-se uma festa da sociedade de Santos, da alta sociedade de Santos, uma festa com bastante alegria, onde nós encontramos vários amigos, né, mais do que autoridades e secretários, amigos e pessoas que são responsáveis pelo andar e pela zeladoria da nossa cidade. Eu acho que essa festa tinha parado, né, por um tempo, acho que voltou ano passado, eu acho que tem que continuar. Porque também a causa é muito justa, né? Que é o Fundo Social de Solidariedade. Essa verba será toda revertida para a ajuda de pessoas carentes e de toda a comunidade. E também teve o plus, né? Do show do Jota Quest, que foi excelente, e teve para a população toda de Santos ontem, que foi na praia. Então, excelente festa, está de parabéns a cidade de Santos, está de parabéns o prefeito. Bom, o secretário, que é do interior, como está dizendo para a gente, né, está aqui em Santos já há um bom tempo e trabalhando no setor público na nossa cidade também já há um tempo significativo, né, secretário? Eu estou em Santos desde 89, eu assumi aqui num concurso no ano de 89, né, então estou completando aí de prefeitura mais de 25 anos de trabalho aqui na Baixada. E agora um convite do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, como é que foi essa abordagem, esse convite para que o senhor assumisse a gestão da saúde, que é um dos temas mais sensíveis, que mais mexem com a população, isso é inegável, né, secretário? A minha área de atuação sempre foi a área de administração em saúde, planejamento, e nos 5 anos anteriores à minha entrada na secretaria, eu estava exatamente como diretor técnico da Santa Casa de Santos, né? Então, acho que foi exatamente esse trabalho à frente da Santa Casa que permitiu essa proximidade com o Paulo Alexandre. Ele conhecia lá, ele estava sempre dentro da Santa Casa, visitava bastante a gente na época que ele era deputado, secretário. E aí permitiu conhecer e foi o que levou a gente a estar indo trabalhar na equipe dele. É um convite que me honra muito, acho que é uma grande... Para quem é da área de saúde pública, um sanitarista como eu, de fato, ser secretário de saúde da cidade que me acolheu, que eu constitui família, né? E para a gente é uma grande honra, de fato, uma grande satisfação. Porque entra uma componente, depois eu vou passar a palavra ao Nicolau para também conversar com o senhor a respeito dessa sua vinda, da sua formação. O senhor falou aí na questão da gestão, né? A gestão acho que é o fator importante, é o que faz a diferença, né? Na saúde, que, claro, o médico ele cuida
da vida humana, para minimizar o sofrimento das pessoas, cuidar das doenças que eventualmente elas possam ter, mas está aí a questão da gestão, que é chave, é um ponto-chave na sua atividade. Queria que o senhor falasse sobre a gestão da saúde e o seu preparo para isso. O Brasil, na verdade, hoje em todos os locais se discute muito essa questão de qual é o problema da saúde e, de uma maneira geral, quando se faz uma pesquisa nas eleições do ano passado, isso estava na pauta, né? A saúde é colocada como um dos principais problemas em todos os lugares, né? E dentro do ramo da saúde, a gente discute muito qual é o porquê que a de saúde do Brasil como um todo encontra dificuldades. E acaba ficando sempre uma situação, uma dúvida, né? Uma dualidade, se o problema é falta de gestão ou falta de recursos, né? Que a saúde também ela tem um custo, né? Um custo significativo, não é barato manter um sistema de saúde funcionando. Mas no meu ponto de vista, e hoje muita gente já coloca isso, né? Na verdade faltam as duas coisas. Nós precisamos de mais recursos, mas nós precisamos melhorar a gestão, né? Então, quando você destina recurso para prevenção, para ações de organização das ações de saúde, né? Você consegue economizar, né? Tendo um resultado melhor desta ação, né? A dengue é um exemplo disso, né? Se a gente não controla o mosquito e a gente tem uma epidemia, você tem uma despesa, uma perda enorme para a sociedade, inclusive, né? Inclusive com perda de dias de trabalho, com sofrimento, com despesa. E até a morte, né? Inclusive com óbitos, com perda de vidas, né? Então, é muito importante, ao pensar que você precisa fazer a gestão, saber direcionar os recursos que vão te dar resultado futuramente. Nicolau? Eu acho que no caso da dengue, né, que nós estamos citando, que eu acho que é o que está mais em evidência, eu até, antes de começar o programa, até lhe perguntei, né? Eu acho que gostaria de dar continuidade. Em alguns países, e até aqui no Brasil, né? O senhor me forneceu informação, até 66 não tínhamos conseguido exterminar a dengue, né? Extinguir a dengue no Brasil. Por que houve esse retorno? Quais foram os fatores de maior incidência que possa ter acontecido à volta de uma doença que já estava praticamente... Então, Nicolau, nos anos 60, de fato, houve um grande esforço, não só do Brasil, mas de outros países, de controlar, aí no caso, o fundamental é controlar o vetor, né, o transmissor da dengue, que é o mosquito, entende? E de fato a gente foi muito bem sucedido, porém nas décadas seguintes houve um afrouxamento, né? Então já nos anos 70, anos 80, começou a se observar que havia o risco de retorno da dengue. E de fato, no início dos anos 80, começa a ter o retorno da epidemia de dengue no Brasil. Epidemia seria qual a quantidade, mais ou menos, para se tornar uma epidemia? Então, no caso da dengue, teve vários momentos de classificações diferentes. Porque tem surto, né? Tem epidemia. Hoje, inclusive, a gente já chegou numa fase que o Ministério da Saúde, que é quem define essas normas técnicas, né, já não está mais usando o termo epidemia, né, porque... na saúde pública a gente compara uma série de anos sucessivos, faz uma média, um desvio padrão e fala, a partir de tal número é uma epidemia. A dengue é muito flutuante isso, então é muito difícil colocar isso. O que o Ministério colocou como parâmetro a partir do ano passado? Um caso para cada 1.000 habitantes, né? Ou 100 casos para cada 100 mil habitantes. A partir daí é considerado situação de emergência. Seria antigamente o equivalente a uma epidemia. É o padrão que se usa para dengue, né? Nós estamos falando, no caso da cidade de Santos, de 433 casos, né? Para a gente ter uma ideia de como é que é a nossa situação hoje. Nós estamos com 105 casos no ano, considerando o ano epidemiológico da dengue, que é de um inverno até o outro inverno. Então, de 1º de julho até o final de junho. Então, o segundo semestre do ano passado e as primeiras semanas desse ano, nós tivemos 105 casos. No parâmetro atual, nós estamos num estado de alerta. Porque nós temos 470 mil habitantes, mais ou menos? 433 mil habitantes. 433 mil habitantes. Estaria abaixo do índice de epidemia, né? No caso da dengue, assim, você estava me dizendo, por que a gente não consegue controlar, né? Na verdade, o nosso inimigo é um mosquito, e um mosquito muito... adaptado ao meio urbano, né? Então o mosquito ele consegue se reproduzir em qualquer ambiente, né? Se você deixar uma tampinha de garrafa virada para cima, o mosquito botar o ovo ali, o ovo dele fica viável praticamente 1 ano. Se cair uma gota d'água ali, ele vai brotar e vai virar um mosquito, né?
Por isso que a gente não consegue hoje, né, com a situação urbana que o Brasil tem hoje, que é muito diferente da década de 60, controlar o mosquito. Então, por mais que a gente consiga trabalhar com estratégia, em algum momento, de aplicar larvicida, de aplicar inseticida para pegar o mosquito alado, né, o mosquito adulto, a gente não consegue eliminar os criadouros. E uma coisa que a gente destaca no caso da dengue, né, o mosquito está dentro de casa, né, ele às vezes está num ralo, às vezes está numa calha. Se a comunidade, se a população não estiver junto e não trabalhar junto para eliminar o criadouro, a gente não consegue acabar com o mosquito. Agora, secretário, talvez eu vou fazer uma pergunta sobre esse período dos anos 60 para cá, é o evento, infelizmente, da volta dessas doenças, né, como a dengue, por exemplo. O crescimento desordenado e uma grande parte da população em condição de subhabitação contribui muito para isso, né? Não digo nem em Santos, mas no Brasil como um todo. Não tenha dúvida que o Brasil ele viveu, no final dos anos 60 para cá, dos anos 50 para cá, né, um processo de crescimento das grandes cidades, né? A gente tinha um país que era muito rural e virou um dos países mais urbanizados do mundo, né? E cresceu em cima do quê? De ter um cinturão de miséria dentro das grandes metrópoles, né? Então, de fato, isso agravou demais a condição de saúde dessa população. Não tenho dúvida que isso sempre é apontado como um fator de desequilíbrio importante na causa de doenças, né? Então, e a dengue também tem uma dificuldade essa para você criar uma vacina, né? Porque você já teve aí 4 tipos de dengue, isso influencia diretamente na busca de uma solução. Como é que é essa contaminação? Quem teve dengue tipo 1 pode eventualmente pegar a dengue tipo 2, 3, até 4, né? Então, são 4 tipos de vírus, né? Quem teve dengue tipo 1 praticamente ficou imunizada contra a dengue tipo 1. Mas ela não vai estar imunizada quando dengue tipo 2. O agravante dessa história é que, ao ter a dengue de um outro vírus, ela tem uma dengue mais grave, que pode, inclusive, ter, antigamente a gente falava de febre da dengue hemorrágica, hoje a gente já fala de dengue com complicações, porque a dengue ela dá outras complicações além da hemorragia, né, que pode levar ao óbito. Então, depois que a pessoa teve a primeira vez dengue, qualquer outro vírus, ela vai ter de novo, quer dizer, ela pode ter 4 vezes a dengue, né? Tem um outro detalhe importante da gente observar, que é o seguinte: existe a possibilidade, sim, de uma vacina contra a dengue. Já existem alguns estudos, na França existem estudos bem avançados, aqui no Brasil mesmo. Porém, a gente tem que lembrar que o mosquito ele pode transmitir outras doenças. Então, a gente já está tendo a chegada aqui no Brasil da chamada febre chikungunya, né, que é um outro vírus transmitido pelos mesmos mosquitos. Esse Aedes aegypti é chato, hein? Então, você veja que assim, a vacina... No mínimo isso, né? Ele é muito... Desculpa a ignorância, chato, né? Se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrija, porque o mosquito, na realidade, ele não nasce contaminado. Não. Então, o mosquito ele nasce sem... Isso. Então, na realidade, pelo que eu entendo, o mosquito não é... Ele só é o veículo, né, de transmissão. Exatamente. Então, as pessoas contaminadas é que realmente que tem a doença. E existe um período para isso em que a pessoa tem a dengue e ela transmite, se o mosquito picar, vai chupar o sangue. Geralmente dizem que é a fêmea, né? Eu estou correto? É a fêmea. O mosquito ele se alimenta... Para colocar os ovos, né? Exatamente. O mosquito ele se alimenta de vegetais, né? De seiva de vegetais. Então, de plantas, frutas e tal. A fêmea precisa do sangue humano para amadurecer os ovos. Exatamente nesse momento que ela vai picar o ser humano. E você tem razão, Nicolau. A fêmea vai picar um ser humano que tem o vírus, né? Então, a pessoa ela começa a transmitir a dengue antes de ter os sintomas. E durante o período de sintomas, né? Então vamos dizer, a dengue dura aí de 5 a 7 dias. Tem pelo menos 7, 8, 9 dias que, se essa pessoa for picada, ela vai transmitir o vírus. Você tem razão em relação a isso. Se nós diminuirmos a quantidade de vírus circulante, você diminui a transmissão. É verdade isso. E qual, em termos de... Eu acho que a conscientização da população já cresceu bastante, né? Você acha que entendimento geral da sociedade que tem que contribuir ainda é o satisfatório? Então... Parece que não, até porque a gente está em estado de alerta, né? Mas o que não acontece... querendo culpar a população, evidentemente, né? Mas, o que acontece é exatamente isso. Na verdade, é um componente natural, né? Na época que você tem uma grande epidemia... muitos casos, às vezes na família, nos vizinhos, nos conhecidos,
cria-se uma comoção, a imprensa noticia muito isso, as pessoas ficam mais ligadas e vão cuidar. E aí o efeito da redução é muito maior, né? Aí você consegue reduzir. Normalmente, quando a gente estuda historicamente, a gente tem tido uma epidemia normalmente a cada 3 anos. Então, o que vai acontecer? São vários fatores. Né? Você tem o relaxamento, você tem o surgimento de pessoas que não tiveram dengue, que vieram de outros lugares, que nasceram, né? E você tem, às vezes, também em alguns casos acontece um novo vírus aparecendo, né? Uhum. Então, são esses fatores que fazem com que ciclicamente você comece a ter um grande aumento do número de casos de dengue. Então, o secretário citou... Mas veja, você tem razão. É fundamental. Se a população não nos ajudar, a gente não consegue acabar com isso. Porque é aquela coisa mesmo, até para prestar um serviço com muito didatismo, muita simplicidade para quem está nos acompanhando, que às vezes fala, pô, puxa vida, eu controlo a dengue, mas às vezes não. Às vezes tem um vasinho de planta em casa. Não depende. Às vezes não é questão de ser, eu falei em comunidades mais carentes, mas não é só nas comunidades carentes. Às vezes são piscinas sem tratamento, você tem plantas em casa, você deixa ali a água, você deixa o vaso sanitário destampado. Então, é um cuidado constante, que de repente na sua própria casa, um dia de descuido, você pode contribuir negativamente nesses índices aí. Hoje a gente está fazendo um trabalho, né? Nós temos na Secretaria de Saúde de Santos, na Prefeitura, nós temos um sistema que monitora, tem uma armadilha a cada 200 metros. Né? O mosquito ele tem uma autonomia de voo de mais ou menos 300 metros. Então, a cada 200 metros, a gente distribui uma armadilha, que nessa armadilha ela tem uma substância que atrai o mosquito, né? Que tem um hormônio lá sexual do mosquito, atrai o mosquito. E uma vez por semana, um funcionário nosso vai, analisa aquela armadilha e identifica a quantidade de fêmeas presentes. Uhum. Pelo número de fêmeas, a gente consegue identificar as regiões da cidade que tem mais mosquito. E aí a gente concentra, faz um mutirão ali. Uhum. Mas o que acaba acontecendo? Você faz um mutirão aqui, nessa época de verão, de muito calor, de muita chuva, passou 4, 5, 6 semanas, você já começa a ter a presença do mosquito de novo. Então, agora, se me permite fazer uma brincadeira, é fêmea sempre que... Fêmea, deixa a gente, né? Meio tonto, assim, enfeitiçado, né? Então, secretário, antes de retomar, eu quero falar também sobre a febre chikungunya, que tem uma parte da população que realmente se alarma com essas coisas. Né? Então, porque o nome é novo, né, na realidade. Isso. Né? Mas eu queria interromper, e depois a gente retoma esse tema, porque nós temos aí 2 perguntas do nosso telespectador, obrigado a você que enviou para a gente, já temos 2 questionamentos aqui para o secretário de Saúde de Santos, o Marcos Calvo. É o Alfredo Soares, da Areia Branca, que pergunta: boa noite a todos. Sou a favor de todos os comércios, aí entra na área do comércio do Nicolau Miguel Albeide, que é líder de uma entidade classista dos lojistas. Sou a favor de todos os comércios alimentícios que tenham em seus estabelecimentos um suporte com álcool em gel para esterilização das mãos antes de nos alimentarmos. Porém, nem todos os comércios atendem a esse serviço. A Prefeitura poderia fiscalizar esses estabelecimentos a fim de combater doenças transmissíveis e como forma de higiene antes de nos alimentarmos, secretário? A Prefeitura faz isso, né? Na verdade, o álcool gel ele é uma boa medida, né? O ideal mesmo é lavar a mão com água e sabão. Né? É obrigatório esses estabelecimentos? É obrigatório. Inclusive tem uma lei municipal recente, viu, Nicolau, que está exigindo agora o álcool em sachê, né? Mas a gente faz sim esse controle. A higiene sempre é importante, né? Agora, são milhares de estabelecimentos que têm comercializam alimentos, né? Uhum. Então, o que acaba acontecendo é que, de fato, a equipe da Vigilância Sanitária não consegue ser tão intensiva em todos os lugares, né? Mas é uma realidade e, de fato, é uma coisa que a gente está colocando aí, a Vigilância Sanitária está tendo esse olhar, sim. Obrigado ao Alfredo Soares da Areia Branca. O Nicolau, a CDL Santos Praia não atende diretamente os comércios alimentícios, tem outra entidade que representa. Temos associados, mas é uma questão importante. Mas né? também tem bares similares. Que hoje eu vejo em muitos lugares. Antes, quando se surgiu essa determinação, hoje a gente vê em muitos estabelecimentos. Eu acho até importante, não só em locais de alimentação, como lanchonetes, restaurantes, mas grande circulação, como às vezes em locais de grandes circulações, né? Porque acredito eu, o senhor que é médico, pode dizer melhor que eu, às vezes algum corrimão de prédio ou alguns locais que a gente circula muito, né? Os shoppings, né, por exemplo.
eu acho que não custaria nada esses locais de grande fluxo, né, de pessoas colocarem o álcool gel. Porque na realidade esteriliza ou isso é um pouco utópico, né? Dizer que... Não, ajuda na higiene, sim. Mas né? não 100%. Não existe nenhum método 100% seguro, né? É importante a gente lembrar isso. Não tem nenhum método de limpeza que estoure totalmente estéril a mão, né? A mão é um local que a gente... bastante. De fato, tem muito contato com o micro-organismo, né? Mas o melhor deles ainda é água e sabão, né? E esfregar bem, né? Mas o álcool ajuda a diminuir, né? Então, o que acaba acontecendo? Digamos, se você tiver uma quantidade de bactérias aqui e passar o álcool, vai diminuir bem a quantidade de bactérias. Então, isso, no geral, ajuda. Diminui, né? A probabilidade, né? Sem dúvida. Ok. Bom, chegamos ao final do primeiro bloco aqui do programa CDL TV. Nosso convidado de hoje, secretário de Saúde de Santos, Marcos Calvo, ao meu lado, o comentarista Nicolau Miguel Obeide. A gente volta rapidinho, tem questionamento sobre o Hospital dos Estivadores. Vamos desenvolver esse tema também no segundo bloco. Você continua conosco aí no CDL TV. Rapidinho, a gente volta já já. Os anos 50 foram uma época de enorme efervescência. A fundação do primeiro CDL no Rio de Janeiro foi o embrião, que acabou vingando e deu início ao grandioso movimento lojista. Em meados da década de 60, num destes almoços dos lojistas no Rio de Janeiro, surgiu a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que teve como seu primeiro nome Clube de Diretores Lojistas do Brasil. Na mesma época, os clubes municipais começaram a proliferar-se nas principais capitais. O sistema CNDL é constituído pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, as FCDLs nos estados e na esfera municipal pelas CDLs. Em 1996, os clubes de diretores lojistas passaram a ser denominados Câmaras de Dirigentes Lojistas. Podemos destacar algumas bandeiras de luta da CNDL. A reforma tributária, a reforma trabalhista, o não à redução da jornada de trabalho, a regulamentação dos shoppings, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a idealização da Frente Parlamentar Mista do Comércio Varejista. Não podemos citar as lutas da categoria sem passar pelas mais recentes conquistas. A unificação da operação em um único terminal de todas as bandeiras de venda a crédito e débito e as alterações realizadas na nova lei do inquilinato. Já o SPC Brasil disponibiliza diversos serviços para os lojistas. As famílias de produtos SPC Brasil oferecem soluções para auxiliar o associado na concessão de crédito com segurança, transformando o serviço de proteção ao crédito em um provedor de soluções para o comércio. Um futuro onde a tecnologia da informação, a competitividade e o desenvolvimento sustentável serão cada vez mais partes da CNDL, das FCDLs e CDLs. Muito bem, você continua conosco ao vivo aqui na TV Com, programa CDL TV, segue até às 7 da noite, estamos aqui todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, e estão abertos nossos canais de comunicação para você que quiser interagir conosco. Hoje, presente no programa CDL TV, o secretário de Saúde de Santos, Dr. Marcos Calvo. Os números são 7805-3326 e 3289-9495, complementando a bancada, presidente da CDL Santos Praia, comentarista do programa, Nicolau Miguel Obeide. Tem uma pergunta aqui do ouvinte Carlos da Encruzilhada, para a gente entrar no tema, não é? Gostaria de saber quem será inaugurado primeiro, secretário, o Hospital dos Estivadores ou a Ponte Pênsil? Claro que é em tom de brincadeira, mas a gente poderia desenvolver esse tema, né, ao longo desse bloco. Não consigo falar sobre a Ponte Pênsil, mas em relação a mais um ano. Em relação a estivadores, na verdade, é uma grande obra, né? Até porque, para que todo o público entenda, né? Nós tivemos que adequar o projeto no início de 2013,
melhoramos algumas questões, inclusive do ponto de vista de estrutura, algumas coisas que foram melhoras do ponto de vista do projeto, da qualidade do projeto. Então dá para a gente dizer tranquilamente que quando esse prédio estiver pronto, nós vamos ter a melhor maternidade da cidade, né? Se a mulher quiser fazer parto na água, ela vai poder fazer parto na água, vai ter uma banheira para ela poder fazer relaxamento. Então, todo humanizado, uma coisa que a gente não tem ainda na cidade de Santos, na Baixada, né? Então foram melhorias que a gente fez logo no começo de 2013. É uma grande obra, né? São 11.500 metros quadrados de reforma, de obra, né? Às vezes reformar dá mais trabalho que fazer de novo, né? Então essa é um complicador. O prédio anterior, por exemplo, tinha 2 elevadores, né? O prédio novo vai ter 5 elevadores, né? Vai ter ar-condicionado central, um sistema de ar-condicionado que aquece, o calor gerado por ar-condicionado aquece a água, né? Então uma melhoria energética aí, né? O gerador do hospital vai ser a gás, né? Então também uma economia de espaço. Então teve várias melhoras nesse projeto do hospital. De qualquer maneira, a obra começou em janeiro do ano passado. Sim. E a gente tem agora no final deste ano, então quase 2 anos aí, uns 20 meses pelo menos de obra, tá? Depois, você não coloca para funcionar uma coisa dessa do dia para a noite. Só recapitulando, doutor Calvo, no governo anterior, no prefeito Papa, foi comprado o hospital, exatamente, o prédio do hospital, né? E, evidentemente, a questão, até pela configuração do Pacto Federativo atual, o município não tem como reunir recursos sozinho para fazer uma obra dessa magnitude. Então, temos agora o governo do Estado de São Paulo contribuindo, mas falta algum recurso ainda que viria da União. Como é que está essa questão? Dá para ter alguma previsão de quando esse equipamento poderá ser entregue para a população? Então, nesse momento, nós temos um convênio com o governo do Estado de 25 milhões para a reforma. Nós vamos pedir um pouco mais de recurso ainda, deve chegar uns 30 milhões essa reforma, tem alguns itens que não estavam colocados no primeiro momento na obra. Já tem um primeiro convênio, primeiro negociado aí com o Ministério de 5 milhões de reais para equipamento, mas a gente espera que o governo federal entre aí com mais uns 20 milhões pelo menos, né? Então já tem toda uma tratativa em relação a isso. E a expectativa é que a obra fique pronta no final deste ano e no primeiro semestre do ano que vem a gente tem o hospital funcionando. Tomara, né? Vai ser um grande ganho para a saúde do município, né? Pelas informações que estamos recebendo, será um grande hospital. Eu acho que o maior da região. É um hospital de 223 leitos, né? Só perde para Santa Casa. Só perde para Santa Casa, vai ter quase o mesmo tamanho que o Ana Costa. O Ana Costa é um pouquinho maior, mas equipamentos muito mais moderno. Né? Mais moderno, acho que vai ser uma construção toda nova, né? Então, um padrão de qualidade muito bom, acho que vai ser um benefício muito grande para a população. Bom, tem mais uma pergunta aqui da Cláudia Duarte, a gente agradece mais uma vez a presença do secretário Márcio Calvo, a gente sabia que seria muito demandado aqui o telefone, enfim, o WhatsApp, nossos canais de comunicação, não é? E realmente ela coloca algo que é interessante, que é recente agora com a vinda do ministro Arthur Quioro, aqui em Santos, esteve aqui na última semana, foi ao bairro da cidade, nós até conversamos com ele, mas ela coloca o seguinte: o governo federal tem um projeto para construir um hospital em São Vicente, não sei se é o governo federal, mas foi uma ideia lançada pelo prefeito Billy, que foi discutida objetivamente com o ministro da Saúde, Arthur Quioro. Ela quer saber se o senhor é a favor desta obra e acredita que com o advento do Hospital dos Estivadores e com esse novo hospital em São Vicente, a logística dos hospitais da Baixada Santista vai melhorar bastante e diminuir a demanda dos PS aqui em Santos? É a Cláudia Duarte que pergunta. Eu acho que o hospital, um hospital em São Vicente em condições de atender a cidade de São Vicente, a Litoral Sul, é muito importante, né? Na verdade, quando a gente olha toda a Baixada, nós temos aqui 1.800.000 habitantes, mas tem uma concentração de serviços hospitalares, principalmente aqueles chamados de alta complexidade, né, os mais complexos, tem uma concentração muito grande na cidade de Santos, né? Então, eu trabalhei, por exemplo, na Santa Casa, né? A gente via lá pessoas que vinham do Litoral Sul, né, fazer diálise, né? Então, a diálise tem que ser feita 3 vezes por semana, né? Imagine você tomar uma van, né, uma condução para sair lá de Itanhaém, de Peruíbe, às vezes até de Itajaí. Uma região que carece muito, né, de hospitais, então, né? É necessário,